Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. O tema da minha pregação é: de todas as coisas cooperam para o bem. É um versículo bastante conhecido, né? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para a gente não perder, né, o fio da meada, semana passada eu ministrei sobre os versículos anteriores, sobre a intercessão do Espírito Santo. E eu expliquei que de fato o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém, é o que diz a Escritura, no sentido de que não sabemos pedir aquilo que convém. É a explicação que Paulo nos dá aqui. E eu falei sobre a importância do Espírito Santo intercedendo por nós, e falei sobre como devemos orar, porque não é todo tipo de oração que Deus ouve, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra. E se nós oramos algo segundo a sua palavra, como diz 1 João, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos algo segundo a sua palavra, Ele nos ouve. Ou seja, o compromisso dele é com aquilo que Ele diz. Portanto, é importantíssimo sabermos orar de forma correta. E como você vai saber se você está orando de forma correta? A partir do momento que você ora o que Deus disse. Ore a palavra. É isso que a Escritura nos ensina. Claro, temos que orar a cada dia por santidade, porque nós vemos que é a vontade do Senhor, que nós venhamos a nos apartar de tudo que é errado, de todo pecado. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Devemos orar por discernimento na obra, pela salvação de pessoas, pelo crescimento da igreja, pela conversão da família. Porque olha o que diz a Escritura: não é a vontade do Senhor que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento. A Escritura diz que é grande a seara, mas são poucos trabalhadores, e é por esse motivo que nós devemos clamar ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. Então temos que orar nesse sentido, porque é a vontade de Deus. Agora, nós também temos que saber que muitas vezes a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. É por isso que uma das orações mais difíceis talvez seja aquela que Jesus fez: que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Porque infelizmente muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, queremos que a nossa vontade prevaleça contra a vontade do Senhor, e por isso temos a dificuldade de nos integrar, né, nos entregar por completo. Eu falei também sobre a importância de tomarmos cautela nos pedidos pessoais, porque às vezes nós podemos pedir algo que seja fora da vontade de Deus, e às vezes por insistência Deus pode até dar, mas não como bênção, mas sim como punição por pedirmos algo errado. Como diz o Salmo: deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, quando nós insistimos tanto por algo que não é a vontade de Deus, e de fato conseguimos, pode ter certeza, não é bênção, é Deus punindo os seus filhos. É por esse motivo que nós não devemos exigir nada de Deus de forma impositiva, como alguns dizem. Eu acho absurdo. Aquelas orações que eu decreto, eu determino. Mas calma aí. Nós, comparados ao Senhor, somos menos que vermes. Agora queremos determinar, declarar as coisas. Isso é absurdo. Nós temos que fazer com que a nossa vontade se alinhe com a vontade do Senhor. E esta é a certeza de termos as nossas orações respondidas. E hoje, com base só neste versículo, né, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero passar apenas alguns princípios aqui. Primeiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que estou sendo redundante. Só que olha que interessante. Todas as coisas cooperam. Não diz que é para todo mundo, para todas as pessoas, mas para um tipo específico de pessoa. Qual tipo? Os filhos, aqueles que de fato amam a Deus. O que Paulo está dizendo é que só há consolo verdadeiro em Deus quando se é filho. O mundo não pode oferecer o consolo que Deus dá. O mundo pode apenas oferecer prazer momentâneo, alegria momentânea, mas consolo jamais. Sem Deus não há paz, é o que diz a Escritura. A Bíblia não diz que sem Deus não há prazer, que sem Deus não há momentos de felicidade. Sim, claro que há, óbvio que há. Mas paz verdadeira somente em Cristo Jesus. E nesse sentido todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pastor, e aqueles que não são filhos de Deus? Talvez eu não citaria a Escritura, mas citaria uma canção muito antiga do Tião Carreiro e Pardim, talvez mais antiga, deve lembrar. Tem uma canção muito antiga deles que chama Coisa Tá Feia, que no finalzinho diz assim: quem não for filho de Deus está na unha do capeta. É de fato isso. Em outras palavras, é claro que a Escritura declara a respeito do ímpio.
daqueles que não são filhos de Deus. Devemos abolir da nossa mente essa ideia de paternidade universal. Ah, não, Deus é pai de todos. Mentira! Deus criou a todos, isso é verdade, mas que Ele é pai não é de todos, de forma alguma. Paulo aqui vem falando nesse contexto, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, ou seja, aqueles que não são guiados também não são filhos. Jesus deixa bem claro, todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Todos quantos, pois, o recebeu. Esses têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E se nós somos filhos, como Paulo vem dizendo aqui, nós também temos o Espírito testificando com o nosso Espírito. Daí nós podemos de fato acreditar que todas as forças do universo que Deus move vão convergir ao nosso favor, a favor dos filhos. É isso que Paulo quer dizer, quando todas as coisas cooperam. Tem um livro, O Segredo, eu não sei se alguém já leu. Se não leu, não leia, não presta. Qual que é a temática do livro? A temática do livro é pensamento positivo. Olha, se você pensar positivo, se você sair do trabalho de manhã pensando assim, olha, todos os sinais vão estar abertos, vão estar verdes, as forças do universo vão convergir ao seu favor, então tudo vai andar na mais tranquilidade. Isso é mentira. Mas em relação aos filhos, nós podemos sim ter essa certeza, que todo o universo arquiteta ao meu e ao seu favor. Todas as coisas, é o que Paulo diz aqui. Quando ele diz todas as coisas, ele diz todas as coisas boas, mas não apenas as coisas boas, até as coisas ruins que acontecem conosco. A Bíblia diz que elas cooperam para o nosso bem. Eu sei que por conta da teologia da prosperidade, desse maldito evangelho pragmático, que as pessoas não pregam o que é certo, mas pregam o que dá certo. Isso é pragmatismo. É você não pensar, o que é correto? Qual é a mensagem correta? É você não pensar dessa forma, mas você pensar, o que dá certo? Calma aí, o fulano abriu a igrejinha, ele faz 6 meses, olha o tanto de gente que tem. O fulano lá falou que se for fiel fazer o voto de 500, 300, 400, vai dar certo, vamos fazer o voto. Isso é pragmatismo, você pensar, como está dando certo ali, vou fazer aqui para dar certo. Nós não somos adeptos do evangelho pragmático, mas nós queremos que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins que acontecem conosco. Nós queremos que sim, o dinheiro coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muito dinheiro pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, mas que a falta de dinheiro também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque convenhamos, qual é mais fácil? Um rico buscar a Deus ou alguém que não tem o pão de cada dia? Conversava com o irmão, ele ficou quase um mês na Suíça. Ele disse, pastor, lá é coisa absurda. O povo lá de fato respeita o trânsito. Não tinha um cachorro na rua, o sinal estava vermelho, parava. O pessoal pisava na faixa, parecia cinema, os carros paravam na hora. Aqui você pisa na faixa e já passa por cima, né? Então ele dizendo para mim sobre a educação deles, ele disse assim, e uma que financeiramente eles são muito desenvolvidos, ele disse assim para mim, pastor, só eu percebi uma coisa lá, que na verdade eu fiquei com medo, eu falei, qual foi, irmão? Ele disse, as igrejas quase não têm pessoas. Tem alguns lugares da Europa em que igrejas reformadas, históricas, fazem cultos de 3 em 3 meses. Porque convenhamos, eles têm dinheiro, eles têm tudo que o mundo almeja. E se o dinheiro pode comprar quase tudo, menos a alma, é óbvio. Se o dinheiro pode comprar quase tudo, para que buscar a Deus? Você já viu? Alguém que ganhou na loteria e no outro dia disse, olha, eu preciso para a igreja ser fiel com o dízimo, porque Deus tocou meu coração. Já viu alguém fazer isso? Agora quando o cara está quebrado, 5 meses sem emprego, as crianças sem ter o que comer, meu irmão, o cara busca a Deus igual ele nunca buscou na vida. Nós acreditamos que todas as coisas cooperam, o dinheiro e a falta dele. Acreditamos que a provação, a dificuldade, o emprego sim, nos faz buscar a Deus como gratidão. Mas o desemprego também nos faz buscar a Deus. Todas as coisas sejam boas ou não, acidente, fracasso, saúde, doença, essas coisas nos fazem buscar a Deus. É só você ver, muitas pessoas se convertem quando estão na sarjeta, quando estão passando pelos momentos mais difíceis. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher, na verdade não sei nem se é testemunho, é testemunho, porque tem testemunho que em vez de motivar as pessoas, fica triste. E ela dizendo, pastor, eu louvo a Deus pelas pedras nos rins. Meu Deus, que mulher doida, né? Como assim? Quem já teve pedra nos rins sabe, o negócio é terrível. E o pastor perguntou para ela, irmã, mas por que você louva a Deus pelas pedras?
Olha, porque se não fosse as pedras nos rins, eu não descobriria que eu estava com câncer. Daí que bugou a mente do pastor, né? Como assim? Você agradece a pedra, agradece o câncer. E ela disse, exatamente por isso, pastor. Eu, por conta das pedras, fui ao médico e descobri que eu tinha um tumor. Só que pelo fato de ser um tumor no início, benigno, a probabilidade de cura é 95%. Se não fosse aquelas benditas pedrinhas, talvez aquele tumor tinha evoluído, e eu não sei se eu estaria hoje aqui falando com o senhor. Essa é a visão de que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para o exemplo de Paulo, em Filipenses capítulo 12, Paulo diz que ele estava preso, e mesmo preso, ele diz assim, olha, as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho. Como assim, pastor, as cadeias de Paulo têm contribuído para o progresso do Evangelho? Porque você sabe, Paulo ele escreveu praticamente 2/3 das cartas do Novo Testamento. Paulo era alguém hiperativo. Paulo andava por tudo que é lugar, fazia muitas viagens missionárias. Portanto, se não fosse as cadeias de Paulo, para que Paulo parasse e escrevesse, eu e você não teríamos inclusive essa epístola, Romanos, Filipenses, Gálatas, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Todas essas cartas foram escritas porque Deus prendeu aquele homem. Então, de fato, nós podemos dizer, todas as coisas cooperam, ainda que nós não venhamos a entender, porque eu acho que Paulo talvez não deva ter entendido. Senhor, eu poderia estar aí fora, levando a palavra, pregando para muito mais pessoas, só que o propósito de Deus era muito maior para ele. Deus não queria que Paulo fosse instrumento apenas para salvar aquelas vidas durante a sua época, enquanto ele viveu aqui, mas ele queria que a palavra de Deus prevalecesse depois de 2000 anos, e é o que nós estamos fazendo aqui. Olha um exemplo bem prático. Quando o presidente eleito sofreu aquele atentado terrorista, aquela facada, é claro, né? Era para matar. Mas você percebeu que aquilo que eles fizeram para tirá-lo da disputa eleitoral, alavancou ele ainda mais? Claro que foi ruim, foi costurar de fora a fora. Mas aquilo ali cooperou para o bem dele. Às vezes nós estamos frios na fé, às vezes nós estamos muito autoconfiantes. Daí sabe o que Deus faz? Às vezes está com uma tribulação, para que nós venhamos voltar a ser dependentes de Deus. Quando nós achamos que tudo que nós fazemos é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, quando nós achamos que tudo que nós temos é fruto do nosso suor, como diz aquele ex-técnico de São Paulo, lembra? Muricy Ramalho, aqui é trabalho! Quando nós começamos a confiar demais em nossos braços, ficamos autoconfiantes ou frios na fé, nada melhor do que uma tribulação para buscarmos a Deus como nunca. No Salmo 119, é isso que nós vemos o salmista passando. No versículo 67, ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ou seja, eu dava umas pecadinhas, vira e mexe, Senhor. Antes de ser afligido, eu andava torto, eu andava errado, mas, depois que foi afligido, agora guarda a tua palavra. É assim que acontece com muitos. Vivemos errados até a mão de Deus pesar na cabeça da gente, depois a gente vira um cordeiro. Deus age dessa forma. Versículo 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, como que ele aprendeu? Através de ser afligido. Aprendeu os mandamentos. Verso 75, bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos, que com fidelidade me afligiste. Ou seja, eu estou pagando aquilo que eu fiz de errado. Eu estou colhendo fruto que eu plantei. A humildade é a maior salvaguarda da vida espiritual. Pode ter certeza. É por isso que eu não consigo entender a posição de crentes arrogantes, orgulhosos, se vangloriando do que são, se vangloriando até da própria salvação, sendo que a Escritura diz que a salvação é dom de Deus, não é presente. Como você se vangloria de um presente, de algo que você ganhou? Você não fez por merecer. Paulo, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele então, para que ele não ficasse orgulhoso, diz a Escritura que o Senhor colocou um espinho na carne dele. Muitos teólogos chegam a dizer que é uma enfermidade física. Não se tem ao certo, né? Não se sabe exatamente. Mas ainda que seja. Sabe por quê? Porque ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas que as palavras humanas não poderiam reverberar, não poderiam ser produzidas. E por conta disso, Deus coloca um espinho na carne dele para que ele não ficasse cheio de vanglória. E então o que ele ora? Senhor, tira. Orou insistentemente. Mas ele ainda diz,
quando ele ouve, né, a minha graça te basta, ele, Senhor, então, se essa é a vontade do Senhor, é assim que vai ser. Até as coisas que nos opõem cooperam para o nosso bem. É isso que você precisa entender, não apenas as coisas boas. Até as coisas que nos opõem. Hoje em dia, eu acho que... Alguém aí tem um relógio analógico? Sabe o que é relógio ponteirinho? Hoje quase não tem, né? Relógio ao Paulo tem lá. Ouro, 18 quilates. 20 que morde. Esse é o relógio analógico, ele tem os ponteiros. Se você abrir ele, você vai ver que ele tem ali pelo menos 2 eixos. Um gira para um lado e o outro gira para o outro. Daí você pensa assim, mas quem fez esse relógio é maluco. Porque parece contrário, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas não. O objetivo é que aqueles 2 eixos, mesmo girando em sentidos contrários, tenham a mesma finalidade. Contribuir para que o relógio funcione. Da mesma forma, o grande relojoeiro do universo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele também faz com que todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, cooperem para o nosso bem. É isso que Paulo vem dizer. Independentemente daquilo que aconteça, eu e você jamais devemos esquecer que nada atrapalha o nosso destino eterno. Guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades, seja o que for. A Escritura diz que nada pode nos separar do amor de Deus. É só você ler Hebreus, onde diz que homens cerrados ao meio, decapitados, que morria mais tranquilinho e perdia a cabeça. Uns eram cerrados ao meio, pendurados de ponta cabeça assim, e o serrote vinha assim, ó. Decapitados, cerrados ao meio, jogados no Coliseu para serem comidos por leões. Só que eles tinham a plena convicção de que nem essas coisas poderiam frustrar os planos de Deus. E é por isso que Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só há 2 caminhos. Ou você ama ou você não ama a Deus. Não há aquele que é indiferente para com o Senhor. Não, não existe. Alternativa C. Ou você ama, ou você busca a Deus, ou você está em inimizade contra Deus. Não adianta você dizer, não, pastor, mas eu creio em Deus. Isso não é o suficiente. É apenas uma parte. Agora, se você dizer apenas que crê em Deus, eu vim falar para você, até o diabo acredita. É o que Tiago diz. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem diante do Senhor. O diabo ainda vai além. Além de crer em Deus, tem medo. Que é o que não acontece com muitos cristãos. Que se dizem cristãos, né? Creem em Deus, mas não tem temor algum. Amar é mais que sentimento intelectual, paixão juvenil. Amar é o maior mandamento, que a Escritura diz, amar a Deus. Lembra quando Jesus chega um jovem diante dele e diz, Senhor, quais os mandamentos são os mais importantes? Qual é o melhor, qual o mandamento mais importante? E Jesus diz, Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E depois no verso 39, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus está no centro do cristianismo. E amar a Deus não é apenas dizer palavras, não é apenas cantar louvores, não é apenas se derramar, chorar diante do Senhor, ainda que essas coisas façam parte. Mas amar a Deus não é apenas essas coisas, é principalmente obedecer. Porque se você diz que ama e não obedece, você é mentiroso. João 14:21 diz isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Foi o que cantamos aqui. Se nós falamos que amamos a Deus e não guardamos seus mandamentos, somos mentirosos. Mentiroso. Agora você diz que você ama a Deus, mas o primeiro pretexto que aparece para não vir ao culto, você não vem. Você diz que ama a Deus, mas não consegue nem ter compromisso com o horário. Chega atrasado no serviço? Não chega. Chega atrasado na faculdade, na escola? Não chega. Agora percebeu que para Deus a gente coloca... Infelizmente somos obrigados até a começar o culto um pouco mais tarde, porque 7h30 é quase que um aviso simbólico. 7h30, mas ninguém chega. Que falta de compromisso, falta de reverência. Eu estou dizendo uma falta de reverência com o pessoal do louvor, com o pastor. Não, claro que não. É falta de reverência com Deus. Eu aconselho os irmãos, cheguem até mais cedo, sabe para quê? Para orar um pouco antes, para clamar pela presença de Deus, pela manifestação do Espírito Santo na vida dos irmãos que vão vir. Precisamos ter compromisso, apenas falar que amamos não é o suficiente. O amor é sempre prático. Imagina o seguinte, eu digo que amo a minha esposa, e constantemente você vê ela chegando na igreja com os hematomas no corpo,
a cada dia mais magra. Daí pergunta: Raquel, por que você está emagrecendo tanto? Não tem comida em casa. Não, mas calma aí, seu marido está até rechonchudo. Como? Tem comida, mas só para ele. Você acha que isso é amor? Não é amor. Amor é algo prático, é cuidar. Agora, você disse que ama o pai, mas não tem prazer de estar na casa do pai. Não tem prazer de estar junto com os irmãos. Meu querido, você não gosta de crente, tem um problema sério com você. Porque no céu só vão ter duas coisas: Deus e crente. Agora, você não gosta de estar junto com gente, não gosta de estar na casa de Deus. É claro, casa de Deus não é apenas esse salão aqui é apenas lugar de reunião. Somos nós, quando nos reunimos, aquilo se torna na casa de Deus. Mas você não gosta de estar junto, como que você ama a Deus? A prova que amamos a Deus de verdade é que nós nos submetemos à sua vontade, que nós o buscamos, que nós nos santificamos, que nós obedecemos. E deixar bem claro, eu sei que talvez você vai dizer: amar a Deus, né? Não tem como falar para Ele assim, fisicamente, que eu amo. Mas sabe uma das provas que você ama a Deus? É como você trata o próximo. É como você lida com esse irmão que está do seu lado, com essa irmã que está do seu lado, com a sua esposa em casa, com o seu marido, com os seus filhos. Amar a Deus é amar e também se submeter ao próximo. 1 João 4,20, tem ali, a Escritura diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Daí você não consegue nem pedir perdão para a esposa, para o marido, para o irmão. E diz que ama a Deus. Amar a Deus é aprender a amar o próximo, é saber se humilhar quando está errado, pedir perdão. Olha, eu falo para vocês, eu já ri um tanto de vezes com um tanto de irmãos aqui que nem tem nem como contar. E todas as vezes que eu soube que eu estava errado, eu fui lá pedir desculpa. Até quando eu estava na dúvida se estava errado ou não. Porque isso faz parte do cristianismo. Mas não apenas pedir perdão quando se erra, mas também se perdoar quando se é ofendido. Porque se alguém pede perdão para nós, nós não temos o direito de escolher: não sei se vou perdoar, não. Não interessa o que fizeram. É obrigação minha e sua perdoar, é o que diz a Escritura. Lembra o Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós perdoamos aqueles que erram conosco também. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Talvez foi muito difícil a sua vida, mas não tem problema. Você tem a obrigação de perdoar. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tentava viver o cristianismo do jeito que Jesus ensinou, perdoando-vos uns aos outros, amando uns aos outros. E o amor, é claro, é provado muito mais na adversidade. E terceiro, e último princípio para encerrar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, para aquele que ama. Depois ele ainda diz: para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixar bem claro, quando nós falamos sobre propósito, não tem a ver com chamado ministerial, porque eu, pelo menos na igreja que eu vi, esse era o entendimento. Você tem um chamado, qual chamado? Para ser pastor. Fora disso não era o chamado. Eletricista não era chamado, médico não era chamado, dentista, pedreiro, isso aí não era chamado. Chamado é apenas aqueles que servem a Deus na igreja. Isso é mentira. Porque imagina se só tivesse pastores, quem quer ser ovelha, meu Deus? Daí você está lá com dor de dente, você prefere receber uma oração ou ir ao dentista? Oração é importante, mas o dentista está ali para curar. Deus nos chama para diversas coisas, e todas elas devem ser feitas para glorificar a Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, mas eu sei que independente daquilo que você faça, você tem que fazer para a glória de Deus. Seja o seu trabalho, por mais que você ache, mas não tem importância, significância nenhuma. Tudo que nós fazemos deve ser feito para glorificar a Deus. Alguns dizem que, se eu não me engano, Michelangelo estava pintando a capela, assistindo um canto que nem aparecia direito, e ele fazendo com todo esmero aquela pintura, e perguntaram para ele: mas aí ninguém vai ver, para que tanta dedicação em algo que as pessoas não vão perceber, algo que as pessoas não vão ver? Olha a resposta dele: as pessoas podem não ver, Deus vê. Quando nós temos essa convicção de que nós fazemos tudo para Deus, a dona de casa, quando ela vai arrumar a cama, ela vai saber que aquilo tem significância. O filho, quando ele vai ou volta da escola, vai saber que aquilo tem significado. O marido, quando ele trabalha, não importa qual serviço seja, mas quando ele trabalha de forma digna e no final do mês o dinheiro vem não do céu, mas da mão do patrão, e ele então traz o sustento para a sua família, ele sabe que aquele sustento
que aquele trabalho glorifica a Deus. E é assim que eu e você devemos fazer. Tudo o que fizermos deve ser para glorificar a Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta é, qual o fim supremo do homem? E a resposta é, o homem vive para glorificar a Deus. É isso que você tem que entender, meu irmão, e não importa o que você faça. Pastor, eu limpo casa. Limpe para Deus. Que é bem provável que talvez o seu marido não perceba. É bem provável que os seus filhos não percebam a calça que você costurou. E qual o problema? Se você faz para Deus, não interessa se eles repararam ou não. Fazemos tudo para Deus. Deus nos chama com um propósito. E este propósito, Deus não pode de forma alguma ser frustrado. Os planos de Deus não podem falhar. Porque, convenhamos, se algo pudesse frustrar o plano de Deus, esse algo seria maior que Deus. Como aí? Deus tem um propósito, e de repente uma força externa, chame de diabo, do que você quiser, e uma força externa acaba frustrando o plano de Deus. Então esse algo é maior do que Deus. Nada pode frustrar o plano de Deus. O propósito do Senhor em relação à salvação dos seus filhos visa a glória do próprio Deus. É por isso que o Senhor não pode falhar. Sabe por que o Senhor não pode deixar que eu e você venhamos a nos perder no meio do caminho? Porque se um de nós, não interessa quem seja, do mais velho que veio aqui, que se converteu primeiro, ao que converteu faz 2 dias, se um de nós se perder no meio do caminho, o Senhor perde a sua glória, porque um de seus filhos ficou no meio do caminho. É por isso que os planos de Deus não podem ser frustrados. É por isso que nós não podemos acreditar na perda de salvação, porque se ela veio de Deus, é Deus quem deu e é Deus quem sustenta. É por isso que eu tenho essa certeza, como eu preguei algumas quartas atrás, certeza da salvação. Meu irmão, isso não faz de forma alguma a gente crente relapso, porque a tendência é pensar assim, não, mas calma aí pastor, se a salvação não se perde, eu posso andar do jeito que eu quiser, porque eu não a perco. Se você sabe o preço que foi pago pela sua vida, não há a mínima possibilidade de você andar em pecado, ainda que venhamos a deslizar no meio do caminho, mas sempre vamos ficar ruins por dentro, sempre vamos ficar mal, porque sabemos que nós acabamos de ferir o amor que Deus nos amou. Já estou encerrando, eu aprendi um absurdo há alguns anos atrás, e ouvi um pastor sério dizendo assim, que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi na verdade uma correção de rota. Como assim? Deus tinha um plano para a humanidade, como algo saiu do controle, é como se fosse um GPS, quando você entra no caminho errado, ele recalcula a rota automaticamente. Então a ilustração que o pastor deu foi a seguinte, é mais ou menos assim, Deus estava saindo com seu filho, com um homem, bebezinho, e de repente o bebezinho fez o 2, ou derramou alguma coisa na blusa, e o Senhor então teve que voltar e trocar a roupa dele. E então esse pastor disse que a cruz ela foi na verdade essa correção, e eu não entendia tanto no começo, né? Mas também não reverberava aquilo lá. Depois que eu fui começar a entender mais o Evangelho, eu comecei a ver que absurdo. A cruz não foi uma correção de rota, de forma alguma. Leia Isaías 53. Deus já tinha proposto a morte do seu filho antes da fundação do mundo. Isaías 53 diz que ao Senhor todavia agradou moê-lo. O Senhor tinha planejado a morte do seu filho. Eu sei que a ilustração é forte, né? Moer parece carne moída, quando você passa na máquina no supermercado. Mas nada daquilo que aconteceu com o Senhor, com o nosso Jesus Cristo, Deus ficou surpreso. Ai, meu Deus, não acredito, Judas traiu. Deus não ficou surpreso com isso. Deus não ficou surpreso com a maldade do ser humano. Ele apenas usou a maldade, o coração avarento de Judas, para que o seu propósito eterno se cumprisse. E a quem se aplica esse propósito? A nós, os filhos. É interessante ver que a Escritura diz, né? O Senhor diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, se as ovelhas conhecem a voz, aquelas que não conhecem a voz, é porque não são ovelhas. Em João 17, Jesus diz, não rogo pelo mundo. E a Bíblia se encerra de forma, talvez até terrorista. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, a Escritura diz assim, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Depois, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o lugar. Portanto, o amor de Deus não é algo filosófico, dizendo assim para mim e para você, a partir do momento que você for para a igreja, tudo vai dar certo. Isso é historinha para te enganar. Não é verdade.
Isso é filosofia. Filosofia é colocar os pensamentos humanos na frente daquilo que a Escritura diz. Mas não é isso que a Bíblia afirma para mim e para você. A vontade de Deus, ela vai ser feita. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins que podem nos acontecer. Assim como aconteceu com Paulo, para encerrar. Lembra, a Escritura diz que era vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Deus queria. Era vontade de Paulo também ir pregar em Roma. Lembra como que Paulo foi? Paulo não foi em primeira classe. Não foi com uma passagem das melhores. Paulo foi como prisioneiro, porão do navio. Mesmo fazendo a vontade dele e a vontade de Deus. Paulo pegou tempestade no meio do caminho, quase morreu, chegou em Roma e provavelmente o seu fim foi lá. Mas o interessante é que Paulo diz assim em Atos capítulo 20. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, minha vida não é o mais importante. O mais importante da minha vida é cumprir o propósito que Deus me deu, completar a carreira. E é isso que ele diz em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse deve ser o meu e o seu objetivo. Chegarmos no final da vida e dizermos igual Paulo, combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, o que estava proposto, eu fiz. Eu não sei qual vai ser o seu fim, eu não sei qual vai ser o meu fim, mas eu sei que o propósito de Deus vai ser cumprido na minha e na sua vida. Eu tenho um tio que há alguns meses, ele perdeu um filho de 16 anos, e pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi, essa é a maior dor do ser humano, perder um filho, porque foge, da lógica da vida, porque daí não são os filhos enterrando os pais, mas o contrário, os pais enterrando os filhos. Ele perdeu meu primo de 16 anos, e sabe o que foi interessante? Ele conversando com a minha mãe, ele disse algo que para mim me edificou demais. Ele disse assim, olha, primeiro que o João não era meu filho, primeiro que o João era filho de Deus. O Senhor me deu ele com um propósito, e esse propósito durou 16 anos. E eu espero que de fato eu tenha agradado a Deus e cuidado do filho dele bem durante esse tempo que ele permaneceu comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu ouço essas coisas diante de momentos tão difíceis. Isso aí me faz a cada dia mais acreditar que nós estamos fazendo o que é correto, amando a Deus, buscando obedecê-lo, cumprindo o propósito dele na minha e na sua vida. Eu não sei qual vai ser a profissão dos meus filhos. Eu não sei se eles vão ser médicos, pedreiros, eletricistas. Eu não sei se eles vão casar, por mais que eu oro todo dia para Deus preparar boas esposas para eles. Mas o que eu oro constantemente é para que eles cumpram o propósito de Deus. Porque eu sei que eles jamais vão alcançar satisfação plena longe daquilo que Deus planejou. Você não vai encontrar alegria longe daquilo que Deus tem para você. Você não vai encontrar felicidade longe dos caminhos de Deus. É apenas nele. E é por isso que eu oro constantemente e falo, Senhor, o que eles vão ser da vida, eu não sei. Mas que o Senhor me dê a graça de ensinar esses meninos a amar o Senhor, temerem o Senhor, ensinar esses meninos a terem caráter. Eu oro todo dia para que Deus aumente a nossa igreja, que cresça cada dia mais, o Senhor acrescente a cada dia mais pessoas. Olha, se eu pudesse eu tinha uma igreja de 30 mil. 30 mil é pouco, Colocar um padrão é horrível. Então o resto não se importa, Terrível. Eu oro para que Deus nos dê uma igreja muito grande, mas que Deus também possa confortar o meu coração se a vontade dele para mim for morrer numa igreja de 30. A questão não é se a minha igreja tinha 30 mil ou tinha 30 pessoas. A questão é, eu fui fiel com aquelas pessoas que Deus me deu? Se foram 30, eu não sei. Pode ser a vontade de Deus eu morrer aqui com esse tantinho de gente. Um tantinho de gente não no sentido pejorativo, claro, estou falando de número, Cada um de vocês são extremamente importantes. Mas talvez a vontade de Deus para mim seja essa. Pastor de 30. Larguei tudo meu serviço para ser pastor de 30. E o que importa? Qual o problema?
Estou obedecendo aquilo que Deus propôs? Esse é o plano de Deus? Então é isso que importa, o resto não tem problema. O melhor lugar que você pode estar, pode ter certeza, é dentro do propósito de Deus. Romanos 12:2, Paulo diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, pode às vezes não ser tão boa para o nosso ego, mas sempre vai ser boa para o nosso espírito. Tem uma música que às vezes eu ouço na rádio, eu ouço algumas pessoas cantando, que ela diz assim, né? Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Talvez para aquele novo convertido faz sentido. Mas quando você entende que o propósito de Deus é maior do que os seus sonhos, você não está preocupado com os seus sonhos. Você está preocupado em sonhar os sonhos de Deus. Eu não estou preocupado. Eu tinha sonho. Eu estava orando para vender minha casa, eu nem sei se quero mais. Deus, é vontade do Senhor ficar lá? É lá que eu vou ficar, não tem problema. Essa igreja aqui, a igreja que o Senhor preparou, é aqui que eu vou ficar. Esse aqui é o plano? Então vamos fazer. Ore para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Faça como Davi. Davi diz a Bíblia que Golias afrontava o exército. Sabe o que Davi fazia? Davi não chegou assim, quem é esse que está falando que não tem homem aqui em Israel? Davi não agiu desse jeito. Olha o que Davi disse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele ficou preocupado era com a imagem de Deus, porque era a imagem de Deus ali que estava sendo colocado para baixo. Então Davi, por sonhar os sonhos de Deus, Deus fez dele rei, dele veio o Messias. É o maior rei que Israel já viu. Cristão maduro sonha em ser fiel, sonha em cumprir a carreira que Deus propôs. E pode ter certeza, é só assim que eu e você vamos encontrar satisfação e alegria plena em nossas vidas. Amém, meus irmãos? A teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha